Olá! Já pararam para pensar nas mensagens que os filmes infantis, aqueles que todo mundo adora, passam sobre classe social e pobreza? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto, que é fascinante e às vezes um pouco desconfortável. Para começar, vamos ouvir essa frase. É bem chocante, né? E o mais surpreendente é que quem disse isso foi uma criança de menos de 10 anos. Ela falou isso para babá quando viu um homem pedindo dinheiro no semáforo. Essa é a grande questão, certo? Como é que uma criança que tem uma vida protegida, com pouco ou nenhum contato com a pobreza, forma uma opinião tão forte e tão negativa assim? Essa pergunta é o que nos leva direto para o nosso material de análise de hoje. Então, uma tese de 2021, lá da Assumption University, foi atrás justamente dessa resposta. A pesquisa analisou 18 dos filmes infantis de maior bilheteria para tentar achar padrões em como a pobreza é mostrada. E é esse estudo que vai ser nosso guia. A pesquisa usa uma lente bem específica para analisar esses filmes, um conceito chamado ideologia do déficit. Entendeu que isso é fundamental para tudo que a gente vai ver a seguir. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? A ideologia do déficit basicamente joga a culpa da pobreza no colo da própria pessoa pobre. É aquela ideia, sabe, de que se as pessoas simplesmente se esforçassem mais ou mudassem seus hábitos, elas não seriam pobres. Uma visão que ignora por completo as barreiras estruturais que existem. E aqui vem a grande revelação da tese. Essa ideologia não é uma coisa escondida, não. Ela aparece o tempo todo em filmes que ajudam a moldar a visão de mundo das crianças. Agora, vamos ver exatamente como isso acontece. O primeiro grande tema que o estudo encontrou é uma associação muito forte entre ser pobre e ser criminoso. Os filmes, com frequência, mostram personagens de classes mais baixas como se eles fossem, por natureza, mais violentos ou mais propensos a cometer crimes. Isso aparece de algumas formas bem específicas. Uma tendência geral para a violência, o costume de usar agressão para resolver qualquer conflito e a ideia de que eles simplesmente não têm o mesmo senso de certo e errado que os personagens mais ricos. Pega Descendente, por exemplo. É um caso clássico. A personagem principal, a Mal, que vem da Ilha dos Perdidos, um lugar super pobre, canta isso aí com maior orgulho logo no comecinho do filme. A questão não é que ela é incompreendida, ela se orgulha de ter essa fama de má. E isso mostra como a comunidade inteira reforça essa ideia. Lá na ilha, os pais não só toleram, como eles celebram o mau comportamento. Tipo, quando o pai do Jay incentiva ele a roubar, a mensagem fica bem clara. Para eles, o crime é normal, é até uma virtude. Vamos para a segunda descoberta que aprofunda ainda mais essa questão. A pesquisa achou um padrão em que as famílias pobres e da classe trabalhadora são retratadas como defeituosas, seja na estrutura da família, nos conselhos que os pais dão ou até na inteligência deles. Agora, o que é muito interessante nesse slide é o contraste. De um lado, a gente tem o Mufasa, o rei, ensinando o filho sobre responsabilidade, sobre generosidade. Do outro, os pais da Judy Hopps, uma família de classe trabalhadora aconselhando ela a desistir dos sonhos para não se frustrar. Os valores que eles passam são radicalmente diferentes. E não para só nos valores morais, não. A inteligência também parece ter classe social. Personagens de classes mais baixas, muitas vezes, são os palhaços da história. E a falta de conhecimento ou de bom senso deles vira piada. É só lembrar daquela cena clássica de O Rei Leão. O Pumba, na verdade, dá uma descrição certinha, cientificamente correta das estrelas. Mas o Timão, que é o personagem mais espertinho, tira sarro dele com uma teoria que não faz o menor sentido. A piada funciona porque a inteligência do Pumba é descartada, reforçando o estereótipo. Ok, então a gente já viu os padrões, mas por que isso importa de verdade? Qual é o impacto de ver essas mesmas histórias sendo contadas de novo e de novo? Os dados da pesquisa mostram um quadro bem claro. Olha só essa distribuição. A classe alta é o maior grupo de protagonistas, com quase 36%. Mas o que é ainda mais revelador é a classe média, com só 10,7%. Ou seja, os filmes infantis mostram um mundo de ricos e pobres, praticamente apagando a experiência da classe média, que é a maioria da população em muitos lugares. Então, o ponto central é este. Quando as crianças veem o tempo todo os ricos como moralmente superiores e os pobres como criminosos ou defeituosos, isso não é só uma historinha. Isso se torna a base de como elas entendem o mundo real. A conclusão da análise não é que a gente tem que parar de assistir a esses filmes, muito pelo contrário. A ideia é desenvolver um olhar
crítico é usar esses momentos como um ponto de partida para conversar com as crianças sobre o que elas estão vendo na tela. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final. Reconhecer esses padrões nos dá o poder de escolher de forma mais consciente e de questionar as narrativas que nos apresentam. Que tipo de mensagem sobre empatia, sobre justiça e sobre classe social a gente realmente quer passar adiante? Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.